Olá, muito boa noite para você. No dia 31 de março, o golpe militar que depois o presidente João Goulart completou 60 anos. Para falar sobre esse momento da história e as contínuas consequências, das violações ocorridas nesse período, o Entrevista Coletiva convida a historiadora, psicanalista, advogada e professora da PUC Minas, Silvia Hack. Também o cientista social e professor da faculdade Arnaldo Jansen, Luciano Gomes dos Santos. Ao meu lado, o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem esse convite. Vamos começar falando então sobre de que modo a ditadura militar afetou a vida das pessoas comuns no Brasil, Muitas pessoas hoje podem ter uma impressão de que se tratou de um movimento político apenas, sem tantas consequências para a vida cotidiana. E não foi bem assim, Na verdade, um movimento político, ele nunca se limita à política. Ele traz consequências culturais, econômicas, consequências sociais. Essa impressão na população, que a gente chama de um imaginário social, uma psicologia social na população, ela é diversificada porque depende do contexto em que cada um vive. Então, por exemplo, em termos práticos, existiam pessoas que não viram a ditadura, Não, estava tudo bem, tudo em ordem. Eu estou uma expressão que nós usamos muito hoje, estava na sua bolha. Então, o governo estava fazendo o melhor para manter a ordem diante daquela delirante ameaça comunista. Agora, havia quem estava politicamente engajado, lutando, fazendo resistência, uma juventude também muito politizada e que não raro foi associada a uma juventude Woodstock, Uma juventude envolvida com drogas, uma juventude bagunceira, sem muito propósito. E isso foi uma criação, uma imagem simbólica muito, muito ruim. Então, até hoje a gente escuta comentários assim: só foi preso na ditadura quem era à toa, quem não prestava. Isso faz parte de uma mentalidade que foi construída, e a mentalidade, diferente dos eventos, a mentalidade ela permanece na longa duração. Professor Luciano, ainda hoje essa narrativa ou essa lenda sobre o comunismo, uma das razões apontadas pelo golpe de 64, ainda prevalece em nossa sociedade ou por alguns setores, De onde vem essa lenda? Quando é que ela começou? É importante ressaltar esses 60 anos para que não percamos a memória do que ocorreu. A professora Silvia já colocou muito bem esse outro lado imaginário. Mas nós havíamos já todo um movimento ali da União, da República, da Soviética, ali com os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, já que nós ficamos lá com o Ocidente ser capitalista e depois lá o Oriente ali ser socialista. Só que há uma confusão muito grande entre socialismo e comunismo. O socialismo, de fato, que existiu foi um socialismo de Estado. E o comunismo ele nunca chegou a existir de fato, que seria uma sociedade sem classe social. E todo esse movimento chegando aqui na América, chegando no Brasil, foi onde os Estados Unidos fez uma intervenção e apoiou essa intervenção desse golpe civil-militar, porque acreditava que o presidente, então, João Goulart, ele, com a reforma base, ele estaria buscando esses princípios socialistas. Então, daí veio, de forma assim, muito incisiva, dar um freio e, portanto, há uma ideia dessa intervenção americana e de que o Brasil poderia se tornar um país comunista. Mas, na verdade, a reforma de base, ela provocou ali dois grupos, os conservadores e os progressistas. Os conservadores, a parte elitizada brasileira, também das Forças Armadas, não queria aquelas reformas do João Goulart, por exemplo, a reforma agrária. E aí, por isso, houve esse freio e, portanto, essa intervenção que vai trazer todas as suas consequências posteriores.
Como a professora disse, né, bem lembrou, muitas pessoas hoje têm essa ideia, né, viviam naquele momento em uma bolha, vamos dizer assim, né, e acreditam que aquele foi um momento muito tranquilo, né, até hoje, e pessoas também que vieram depois também entendem a narrativa dessa forma. Mas quais principais direitos foram suprimidos, né, naquele momento? Eu acho que o principal foram vários, né? A partir do momento que você não pode votar, você não tem liberdade de expressão, que há uma censura violenta, que há uma perseguição, tortura, mortes, desaparecimento de pessoas. Mas acho que um direito assim fundamental é a liberdade de pensamento e de fala, né? E quando você não pode falar o que você pensa, falar o que você sente, nós não estamos vivendo numa democracia. A condição sine qua non para que vivamos numa democracia é a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E isso não acontece. Por isso que é preciso recuperar essa história, né, essa memória que o professor está falando, porque impera ainda hoje no Brasil, no que diz respeito à ditadura militar, impera uma política do segredo. A política do segredo, ela diz respeito a arquivos escondidos, a documentos desaparecidos, a documentos adulterados. Então, nós temos uma política do segredo, a política do silêncio, a política do apagamento. Por isso que iniciativas como essa do programa, de aulas, de outras frentes, são tão importantes. Porque se a gente não recupera a nossa história, a gente não consegue se ver com inteireza. E assim é na psicanálise também, é uma psicanálise social. Se não há uma narrativa, o sujeito está fragmentado. Então, essa história se fragmenta, se pulveriza e impera, então, essa política do segredo. E por quê, né? E aí é importante, todos esses direitos foram suprimidos justamente com o AI-5, com o Ato Institucional 5. E aí o primeiro ponto foi fechar o Congresso Nacional, as câmaras legislativas, então suprimindo também todos esses direitos políticos e dando total autoridade, portanto, ali aos militares que estavam no poder realizar quaisquer intervenções a qualquer momento e em qualquer estado. E quando a professora coloca também essa da liberdade de expressão, por isso que essa memória é tão importante. Um povo que não é livre, onde não há liberdade para se pensar, não há liberdade para se criar e nem para se evoluir. Eu gostaria de perguntar, emendando já essa questão, né, por que imperou essa política do silêncio? Quando a gente vê a nossa Constituição, né, ela é considerada tão avançada, a gente vê uma preocupação ali, está claro, né? Está claro uma preocupação, está nítida, mas em vez de a gente seguir por um caminho que trouxesse, né, essa punição, essa memória, a gente seguiu um outro caminho. Por que isso se deu, professora? Por exemplo, nós, a partir do fim da ditadura e depois a Constituição de 88 e movimentos mais recentes, nós temos a Comissão da Verdade. Nós temos frentes que buscam denunciar e resgatar isso. Agora, durante muito tempo, isso ficou silenciado e ainda é em alguma medida, porque, como muito bem colocou o professor, a gente estava num contexto de Guerra Fria. E Guerra Fria, nós nos alinhamos ao discurso norte-americano, a um discurso que tem recursos para fazer uma propaganda de uma vida próspera, do que seria a felicidade, do que seria um Estado organizado, inclusive financeiramente. Nós recebemos apoio dos Estados Unidos, né? E é importante a gente lembrar que o milagre econômico, aquela coisa toda, que lá no final tem a conta disso, né? Que a dívida externa aumenta assustadoramente. Eu diria que, assim, o que imperou durante muito tempo foi esse alinhamento e esse apoio dos Estados Unidos, né?
E também, hoje, nós temos políticas, nós temos frentes políticas, grupos importantes tentando resgatar isso, tentando denunciar essa política do silêncio. Ainda assim, professor, o presidente Lula vetou essas celebrações, esses momentos dos 60 anos, né, no sentido de denunciar para que o passado não volte, né, a tumultuar a vida brasileira. Como é que o senhor viu essa decisão do presidente? Foi uma estratégia política, medo? O que o senhor achou que o induziu a isso? Eu acredito, né, de fato, não dá para a gente celebrar esses 60 anos. Nós temos aqui fazer uma memória de resistência, uma memória para trazer todos esses fatos que ficaram aí ocultados, colocados muito bem aí pela professora. Só fazendo uma analogia como o 13 de maio, né? Vamos aqui celebrar o 13 de maio lá da Lei Áurea, então da libertação dos escravos. Então a gente não vai celebrar os 60 anos nesse sentido, porque ele foi marcado pela violência, pela supressão dos direitos, da liberdade. E eu volto na história aqui ainda. Se a gente olha o Brasil republicano, marcado pela escravidão. Então você também ali tem uma política do silêncio e da violência. Quando você vem com a República, você tem ali aquela ideia, né, todos nós somos iguais perante a lei. Mas todo esse processo no Brasil vem sendo muito uma confusão a todo momento, civil, militar. Quando veio também a supressão da sociologia, da filosofia, né, são duas, né, disciplinas, ou ciência, sociologia, ou a própria filosofia, como uma forma de provocar a reflexão. Quando você trabalha, você educa, não por uma luta armada, mas por essa luta da resistência, dos direitos fundamentais, depois dos direitos reconhecidos, dos direitos lá sociais da Constituição, então jamais um poder político, né, colocado dentro de uma distorção que é uma ditadura, ele não sobrevive. Então eu tenho que manter o povo, eu tenho que dar ao povo, né, voltando àquela ideia do circo e pão lá dos romanos, eu tenho que dar coisa muito bem, uma ilusão, né, de uma vida próspera, tudo isso. Então, não faça a revolução no sentido da resistência e da luta pelos seus direitos. Então, ocultar a verdade, ou ocultar a educação, ou ocultar essas reflexões, é você manter o povo dentro da caverna, como muito bem nos lembrava Platão, né? É isso, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, entrevista coletiva faz agora uma pequena pausa, mas a gente volta em poucos minutos. Fique com a gente aí, até já. A coletiva está de volta, hoje trazendo aqui para o centro do debate os 60 anos do golpe militar no Brasil e as consequências das violações ocorridas nesse período. Orion Teixeira, nosso comentarista de política aqui, vai dar na sequência agora. Eu queria perguntar à professora Silvia, né, quais seriam as razões que conseguem levar a um golpe militar? Elas seriam econômicas ou combinadas com outras, tipo crises políticas? Como que a sociedade se envolve com isso e acompanha essa narrativa até apoiar um golpe? Muitas vezes, segmentos da sociedade se sentem ameaçados de perder alguma estabilidade. E no caso específico do Brasil, nós temos uma tradição golpista, né? Isso é importante de ser lembrado. Então, nós tivemos ditaduras anteriores. A própria proclamação da República, a primeira... Foi um golpe militar, né? Então, assim, a primeira fase da República é conhecida como a República da Espada. Depois nós temos ditaduras, depois nos anos 30, né, com Vargas. Enfim, nós temos uma tradição golpista até o golpe de 2016. Então, o que acontece? É importante a gente resgatar o que o professor estava sinalizando da escravidão, né? Os escravizados foram sujeitos submetidos ao trabalho forçado por uma determinada sociedade, por um determinado segmento, por uma elite daquela sociedade. O Brasil nasce enquanto Estado-nação
em 1822. É um processo, dura um pouco mais, tem antecedentes importantes, como a vinda da família real portuguesa, mas enfim, nasce como Estado-nação em 1822, sob a égide da escravidão. Então, quem era cidadão? Né? Por aí você já começa a ver a estrutura de poder estatal que nós temos historicamente. É uma estrutura de exclusão, é uma estrutura de opressão. É isso que acontece. E há uma desesperança, muitas vezes, para certos segmentos apoiarem um determinado candidato, porque acha que ele vai ser o salvador, ele vai trazer a esperança. E também há um segmento que se interessa que essa ditadura, que esse governo mais rígido, eu não diria nem conservador, mas reacionário, né? Porque não é só conservar uma tradição, é reagir a tudo que é novo, que esse governo mais reacionário se mantenha. E no momento, né, a gente estava ali na pós-Segunda Guerra, depois Guerra Fria, no caso aí da ditadura militar, onde você vende a esperança de que você vai manter a vida segura de uma determinada classe social e onde você mantém subjugado um outro segmento da sociedade que não vai fazer a revolução. É isso, né? Eu acho que é uma tradição. E chegamos, inclusive, né, recentemente, a ver pessoas pedindo intervenção militar, a sugestividade ali de um golpe de fato, né? Como é que a gente chega a esse ponto, uma tentativa de golpe, inclusive. Exato. Isso é uma falta de memória, e quem não viveu também a experiência da ditadura militar, né? Então, particularmente, né, eu vivi parte da ditadura, né, dessa parte do silêncio. Então, quando se chega, vem uma crise econômica, a gente volta à história, né? Quando há a pergunta, né? Quais são esses fatores, né? Que a professora colocou muito bem. Você tem o fator polícia, você tem o fator econômico, você tem um fator social. Então, nasce uma instabilidade. O ser humano, por sua natureza, ou nós não conseguimos viver uma situação estável social. Nós queremos alguém para nos salvar, para nos proteger. Então, quando nós tivemos essa crise lá de 2008, depois aí a crise política, mesmo 2016, a questão do golpe aí, de fato na política brasileira, então você cria uma outra instabilidade. Quem poderá salvar o Brasil agora? Opa, só poderá salvar o Brasil uma nova ditadura militar, mas isso é uma ilusão. O ser humano, ele não nasceu para viver com a sua liberdade cerceada, ele nasceu para desenvolver e evoluir. Então a nossa Constituição, por exemplo, a nossa democracia aí, na redemocratização do país, são 36 anos. Então, nós somos ainda uma criança. Então, nós cometemos muitos erros e falhas, né, nesse processo, né, de tanto recortes e na perda, né, de uma identidade maior dessa construção da democracia. Professor, a senhora disse sobre a nossa tradição golpista, né? Diversos golpes consecutivos sempre atribuídos aos militares. Mas eles são os únicos responsáveis? Porque eu lembro aqui que no livro de René Dreyfus, né, em 64, ele fala de uma influência, de uma conspiração do empresariado. Como é que você vê a relação com o poder e os militares? O empresariado financia. Isso, com certeza. O empresariado brasileiro, por isso que eu falei das elites. Sim. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a manutenção da escravidão no Brasil, isso é orquestrado por uma elite, ainda não é... Os ruralistas da época, né? Não seria o termo mais adequado, porque nós não estamos falando da sociedade de classes naquele momento, mas de camadas, mas uma elite, um grupo dos abastados, né? Endinheirados. E aí, eles sempre estão financiando. Nós temos um empresariado, grosso modo, e é evidente que existem exceções, e ótimas exceções, mas nós vivemos existe um empresariado no Brasil extremamente reacionário. Deixa tudo como está. Agora, tem uma coisa importante disso que vocês estão falando, que a gente fica buscando respostas, né? Nós ficamos buscando razões. Tem uma coisa importante que é algo que move o ser humano, né? É a angústia.
Então, a angústia na psicanálise, ela é muito estudada. Ela é um movimento que nos faz pensar o social, que nos faz pensar a nós mesmos. E a angústia, ela tem exatamente esse movimento que o professor falou. Eu preciso de alguém para me salvar. A falta de alguma coisa. A falta de uma coisa. Está ruim. Então, eu estou desamparado. Eu preciso de alguém para me salvar. Minha mãe, um grande amor, um grande presidente. Mas a angústia, ela é absolutamente necessária, porque é a falta de alguma coisa que me angustia. Mas não necessária para você ficar numa posição de desamparo, inerte, sem lutar. Ela é necessária para que você arregace as mangas, para que você assuma a sua responsabilidade em relação à sua vida, da sua coletividade e busque transformação. Isso é muito, muito importante. Mas sabe que a gente sente um pouco, né? A gente já entrevista algumas pessoas também que já falaram um pouco sobre esse tema, né, dos últimos anos aqui no Brasil, que parece que os brasileiros cansaram, né? Essa angústia, ela tá paralisante, ela tá agonizante, né? Então, como é que a gente faz? Professora, como psicanalista, talvez possa falar também para a gente, né, enquanto cidadãos brasileiros. Um dos passos mais libertadores para o ser humano e para a coletividade é assumir a responsabilidade sobre sua própria história, né? Por isso que, tanto na história quanto na psicanálise, o olhar é sempre retrospectivo. Você parte de uma angústia agora, está colocado o problema aqui agora, mas o olhar é retrospectivo. Vamos investigar, né? Então, esse cansaço, esse desânimo, ele acontece, está acontecendo recorrentemente. Eu talvez possa levantar a hipótese de um problema num campo específico. Acho que a universidade se distanciou muito das populações mais carentes financeiramente, com condições, né, econômicas menos favorecidas, vamos dizer, favoráveis, né? Então, essa universidade se afastou, ficou muito num discurso intelectualizado, né? Algumas, né? Universidades, eu acho que como tudo, sempre tem exceções, mas assim, um discurso muito pouco humanitário, muito pouco voltado para o social, para as políticas públicas. E aí, quem que chegou lá? Quem que chegou? A igreja. A igreja chegou com a promessa de esperança. Olha, reza, ore, porque orando, Jesus vai te dar o carro. Aí a gente vê o ninho na rua, presente de Deus, né? Então, ore, porque se você orar e pagar o dízimo de R$ 77, em honra e glória ao Salmo 77, você vai ganhar R$ 77 para poder ir juntando e comprar a sua casa. Então, assim, tem muitas explicações. Essa do afastamento da universidade, da população, estar ali à frente, né, ou ao lado desses movimentos, gera essa apatia. Eles dá tempo de mais uma pergunta? Claro, vamos lá. Eu quero aproveitar o professor Luciano aqui, que é um estudioso, que nós falamos aqui, só falou do comunismo, falou do socialismo, das responsabilidades que cada forma de pensamento tem. Mas ninguém falou aqui do capitalismo, né? Afinal, capitalismo, comunismo, socialismo, qual sistema é mais, digamos assim, prejudicial à sociedade, às comunidades? Primeiro, o que é importante? Nenhum sistema ele é absoluto ou ele é verdade pura em si, né? Nós temos que escolher os dois lados. Por exemplo, se você analisa o socialismo, nós tivemos um socialismo de Estado, então foi uma ditadura nesse sentido e isso aí não funcionou. O comunismo ele nunca existiu na prática, as pessoas fazem uma confusão em questão de sinônimo. No Brasil ninguém nunca foi eleito comunista. Ninguém assim, usa o termo comunismo, na verdade, falar uma tentativa de ser socialista, mas não comunista, porque nem o Marx mesmo escreveu, nem falou tanto assim do comunismo. Então tem que estudar, né, para entender sobre isso. O capitalismo, ele é um sistema que tem seus dois lados, né, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também.
O lado da vantagem do capitalismo é que ele dá uma possibilidade, uma propriedade privada, você desenvolver a sua liberdade, você ter as oportunidades. Mas o capitalismo, ele tem que existir dentro de uma democracia. Porque hoje mesmo o Estado, que é o Estado Democrático de Direito, hoje ele foi cooptado pelo chamado neoliberalismo. Então nós temos que pensar, o Estado tem que colocar um freio ou não no capitalismo? Ele tem que colocar um freio no sentido assim, para que as políticas públicas de fato sejam realizadas, para que esses benefícios, porque você tem um outro lado hoje tão difícil hoje do meio ambiente, das questões ecológicas, né? Então é o lado muito mais predatório do capitalismo. Mas se você for verificar socialismo e capitalismo, né, socialismo de Estado não daria, né? Você ficaria com o socialismo tendo uma ressalva. Hoje você fala o capitalismo ecológico, o capitalismo verde, né? Então, para também finalizar aqui minha palavra, você olha para a China é um híbrido, ou seja, ela estava só no socialismo de Estado, isso aqui não vai dar. Então vamos, influência também americana no primeiro momento, vamos trazer o capitalismo aqui industrial. Então o capitalismo dá aquele carro para suprir a angústia que a professora Silvia disse. Isso, ele é um caminho, né? É um caminho. Da esperança. Da esperança. Eu posso ganhar na Mega Sena, eu posso ter tantas oportunidades. Hoje está uma situação financeira, econômica difícil, mas eu carrego sempre aquela esperança. A esperança de preencher o vazio da angústia. É isso que a gente vê, né? Professores, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? Foi um prazer. Orion Teixeira também, obrigado, mais uma vez aqui compondo a mesa com a gente. O Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Tenha uma ótima noite. Até lá.